Frankenstein, capítulo 14. Algum tempo se passou antes que aprendesse a história de meus amigos. Ela não pôde deixar de ficar impressa em minha mente, a revelar inúmeras circunstâncias, cada uma delas interessante e maravilhosa para alguém com tão pouca experiência como eu. O nome do velho era Delassier. Era descendente de uma boa família da França, onde vivera por muitos anos em riqueza, respeitado pelos superiores e amado pelos pares. Seu filho foi treinado para o serviço de seu país e Ágata estava entre as senhoritas das mais altas honras. Poucos meses antes de minha chegada, eles viviam em uma cidade grande e luxuosa chamada Paris, cercados de amigos e possuíam todos os prazeres que a virtude, o intelecto refinado e o gosto, acompanhados de uma fortuna moderada, podiam proporcionar. O pai de Zafir fora a causa da ruína deles. Era um mercador turco que morava em Paris há muitos anos quando, por alguma razão que eu nunca soube, tornou-se antipático ao governo. Fui capturado e mandado para a prisão no mesmo dia em que Zafir chegou de Constantinopla para ficar com ele. O homem foi julgado e condenado à morte. A injustiça de sua sentença era demasiado flagrante. Toda a cidade estava indignada e julgaram que a religião e sua riqueza, e não o pretenso crime a ele imputado, foram a causa de sua condenação. Félix, por acaso, estivera presente ao julgamento. Seu horror e indignação foram incontroláveis quando ouviu a sentença da corte. Fez, no momento, um voto solene de libertá-lo, e então olhou ao redor em busca de meios. Depois de muitas tentativas infrutíferas para ser admitido na prisão, encontrou uma janela fortemente gradeada em uma parte desprotegida do edifício que iluminava o calabouço do infeliz maometano, que, oprimido pelas correntes, esperava em desespero a execução da sentença bárbara. Félix esteve na grade à noite e fez com que o prisioneiro soubesse de suas intenções ao seu favor. O turco, pasmo e encantado, empenhou-se em inflamar o zelo de seu libertador com promessas de recompensa e riquezas. Félix rejeitou as ofertas com contumácia. No entanto, quando viu a adorável Zafir, que tinha permissão de visitar o pai e que, pelos gestos, expressava vívida gratidão, o rapaz não pôde deixar de dizer a si mesmo que o prisioneiro tinha um tesouro que o recompensaria plenamente da fadiga e do risco. O turco percebera rapidamente a impressão que a filha causara no coração do jovem e tentou assegurar-lhe plenamente tal interesse ao prometer a mão dela em casamento, tão logo fosse levado a um local seguro. Félix era por demais delicado para aceitar a oferta. Contudo, ansiava pela probabilidade do evento assim como pela consumação de sua felicidade. Durante os dias seguintes, enquanto ocorriam os preparativos para a fuga do mercador, o zelo de Félix foi acalentado por várias cartas que recebeu da adorável moça, que descobriu um meio de expressar os pensamentos na língua do amado, com a ajuda de um velho, servo de seu pai, que entendia francês. Ela o agradeceu nos termos mais ardentes pelos serviços que pretendia prestar a seu pai e, ao mesmo tempo, gentilmente lamentava o próprio destino. Tenho cópia dessas cartas, pois achei meios, durante minha residência na Casinhola, de obter as ferramentas da escrita, e as cartas estavam sempre nas mãos de Félix ou de Ágata. Antes de partir, darei-as a você. Provarão a veracidade de minha história. Entretanto, no momento, como o sol há muito já se pôs, só terei tempo de repetir o conteúdo delas. Zafir contava que sua mãe era uma árabe cristã, capturada e escravizada pelos turcos.
Admirada pela beleza, conquistou o coração do pai de Zafir, com quem se casou. A jovem falava da mãe em termos elevados e entusiásticos, que, nascida em liberdade, desprezava a servidão à qual então estava reduzida. Instruiu a filha nos dogmas de sua religião, ensinou-lhe a aspirar às altas capacidades do intelecto e incutiu-lhe uma independência de espírito proibida às mulheres seguidoras de Maomé. Essa senhora faleceu, mas as lições ficaram impressas de modo indelével na mente de Zafir, que adoecia diante da perspectiva de retornar à Ásia e ser enclausurada em um harém, sendo-lhe permitido ocupar-se apenas de divertimentos infantis, inadequados para o temperamento de sua alma, agora acostumada às grandes ideias e à nobre emulação da virtude. A perspectiva de casar-se com um cristão e permanecer em um país onde as mulheres podem assumir uma posição na sociedade era encantadora. O dia da execução do turco foi marcado, mas na noite anterior ele já tinha deixado a prisão e, antes do amanhecer, estava a muitos quilômetros de distância de Paris. Félix obtivera passaporte em seu nome, no do pai e no da irmã. Comunicara antes o plano ao pai, que o ajudou no logro ao sair de casa para uma pretensa viagem, escondendo-se com a filha em uma parte obscura da cidade. Félix guiou os fugitivos através da França até Lyon e cruzaram o Monte Cerny até Livorno, onde o mercador decidira esperar uma oportunidade favorável de atravessar para alguma parte do território turco. Zafir decidiu ficar com o pai até o momento da partida, e antes disso, o turco renovou a promessa de que ela deveria se unir ao libertador. Félix permaneceu com eles, aguardando esse acontecimento. Entre mentes, aproveitou a sociedade dos árabes, que lhe demonstravam uma mais simples e terna das afeições. Errei e volta de novo. Zafir decidiu ficar com o pai até o momento da partida, e antes disso o turco renovou as promessas de que ela deveria se unir ao seu libertador. Félix permaneceu com eles, aguardando esse acontecimento. Entre mentes, aproveitou a sociedade dos árabes, que lhe demonstravam a mais simples e terna das afeições. Conversavam entre si por meio de um intérprete e muitas vezes através de olhares. Para ele, Zafir cantou melodias divinas de seu país natal. O turco permitiu essa intimidade e encorajou as esperanças dos jovens amantes, enquanto no coração forjava planos bem diferentes. Deplorava a ideia de ver a filha unida a um cristão, mas temia o ressentimento do rapaz, caso parecesse reticente, pois sabia que ainda estava em poder de seu libertador, e este poderia decidir entregá-lo para o estado italiano onde viviam. Revolveu milhares de planos capazes de prolongar a tapeação até que não fosse mais necessária e, secretamente, levaria a filha ao partir. Seus planos foram facilitados pelas notícias que chegaram de Paris. O governo da França estava muito enfurecido com a fuga do turco e não poupava esforços para encontrar e punir o libertador. O plano de Félix foi rapidamente descoberto e Delassey e Agatha foram levados à prisão. A notícia chegou ao rapaz e o despertara de seu sonho de prazer. O pai, velho e cego, e a irmã meiga, presos a um calabouço fétido, enquanto ele desfrutava do ar livre e do convívio daquela que amava. Essa ideia era para ele torturante. Entre mentes, imediatamente, combinou com o turco que, se ele encontrasse uma oportunidade favorável para escapar antes que pudesse voltar para a Itália, Zafir deveria permanecer como hóspede em um convento em Livorno. Entretanto, despedindo-se da árabe adorável,
foi às pressas para Paris e entregou-se à vingança da lei, esperando libertar Delancey e Agatha com tal proceder. Não teve sorte. Eles continuavam presos por continuar. Volta de novo. Não teve sorte. Eles continuaram presos por 5 meses antes do julgamento, cujo resultado privou-lhes da fortuna e os condenou ao exílio perpétuo de sua terra. Encontraram um refúgio miserável em um chalé na Alemanha, onde os descobri. Félix logo aprendeu que o turco traiçoeiro, por quem ele e a família suportaram uma opressão inaudita, ao descobrir que seu libertador estava reduzido à pobreza e à ruína, traiu os bons sentimentos e a honra e foi-se embora da Itália com a filha, enviando para Félix, de maneira insultante, uma milharia de dinheiro para ajudá-lo, como disse, em algum plano de sustento futuro. Tais eram os acontecimentos que oprimiam o coração do rapaz e o tornavam, quando o vi pela primeira vez, o mais infeliz membro da família. Ele teria suportado a pobreza e, uma vez que esse infortúnio fora o prêmio da virtude, nele glorificava-se, mas a ingratidão do turco e a perda da amada Sofia eram desgraças deveras amargas e irreparáveis. A chegada da forasteira infundira agora nova vida em sua alma. Quando chegou a Livorno a notícia de que Félix perdera a fortuna e a posição social, o mercador ordenou que a filha não mais pensasse no amado e que preparasse a volta ao país de origem. A natureza generosa de Zafir sentia-se ultrajada com essas ordens. Tentou suplicar ao pai, mas ele, reiterando a ordem tirânica, deixou-a irada. Poucos dias depois, o turco entrou nos aposentos da filha e ordenou que se apressasse porque tinha motivos para acreditar que a casa, em Livorno, fora descoberta e que deveriam ser entregues rapidamente ao governo francês. Por consequência, alugaram um barco para transportá-los até Constantinopla, cidade para a qual velejaria em poucas horas. Pretendia deixar a filha sob os cuidados de um servo de confiança, para, em uma ocasião oportuna, ir ao seu encontro com a maior parte de seus bens que ainda não haviam chegado a Livorno. Sozinha, Sofia elaborou um plano de ação que seguiria nessa emergência. A casa, na Turquia, era-lhe detestável, e a religião e os sentimentos igualmente adversos. Por alguns papéis do pai que caíram em suas mãos, soube do exílio do amante e descobriu o nome do local onde morava. Hesitou por algum tempo, mas por fim determinou-se. Levando consigo algumas joias que lhe pertenciam e uma soma em dinheiro, foi-se embora da Itália com uma acompanhante, uma nativa de Livorno que entendia a língua comum dos turcos, e partiu para a Alemanha. Chegou em segurança na cidade, e a cerca de 100 quilômetros do chalé de Delancey, quando sua acompanhante ficou perigosamente doente. Safir tomou conta dela, com a maior das afeições. Porém, a pobre moça morreu, e a árabe ficou sozinha, sem conhecer a língua do país e ignorando totalmente os costumes do mundo. Entretanto, caiu em boas mãos. A italiana mencionara o nome do local para onde se dirigiam e, após sua morte, a mulher da casa em que viviam cuidou para que Sophie chegasse em segurança ao chalé do amado.